A segunda característica destes dois atacantes, então, era a sensibilidade e a submissão à voz de Deus. Filipe e Paulo eram especialistas em ouvir a voz de Deus. Nosso Cronos, preste atenção, a sua história só se tornará um Kairós se você tiver sensibilidade e submissão à voz de Deus. Então nós vamos ver um momento dessa sensibilidade e submissão à voz de Deus na vida de Filipe. Após Filipe ter marcado vários gols em Samaria, fez uma goleada naquele dia, ele recebe uma orientação divina, conforme nós vamos ver então agora em Atos capítulo 8, do verso 26 ao 30. Diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Nesse dia, Filipe marcou um outro golaço. Além de todos os gols que ele havia feito, ele marca mais um grande gol. O eunuco etíope vestiu a camisa do time do reino de Deus por causa da submissão de Filipe. E esse etíope então se coloca a serviço do técnico agora e Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. Segundo os historiadores, este eunuco fez discípulos na Etiópia. Primeiro, Filipe obedeceu a ordem do anjo do Senhor, conforme nós vimos. Ele não discutiu com o anjo. Diz o texto que se levantou e partiu. E depois Filipe obedeceu a ordem dada pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, ele não questionou. Diz o texto que Filipe correu para a carruagem para falar com o eunuco. Filipe foi sensível para ouvir a voz de Deus e submisso a ela. Não questionou, não perguntou por quê, mas eu vou para uma estrada deserta. Simplesmente ele faz o que ele ouve de Deus e obedece. E é assim que o Kairós acontece nas nossas histórias. É assim que a presença de Deus se torna real, na medida que nós ouvimos e obedecemos. Nós vamos ver um momento dessa sensibilidade e submissão à voz de Deus na vida de Paulo. Preste atenção. Após Timóteo, veja só, filho de Eunice, ter aceitado ser então companheiro agora de ataque do apóstolo Paulo, eles foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Vocês estão vendo agora aí o mapa. Eles queriam pregar o evangelho em Bitínia, uma província da Ásia Menor, próximo à divisa da Galácia, conforme a gente pode ler agora em Atos capítulo 16, do verso 6 ao 10. Vamos ler juntos. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. A vontade de Paulo e de seus amigos era de ir para Betínia. E eles estavam obedecendo a ordem direta de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Eles estavam obedecendo e o projeto deles era ir para Bitínia fazer isso. Contudo, o Espírito de Deus estava impedindo eles de irem, pois Jesus tinha um plano de ataque diferente para eles. Nós vemos no texto que, ao compreenderem o plano de Jesus, imediatamente, diz o texto, partiram para a Macedônia. Isso nos ensina que muitas vezes nós podemos estar fazendo algo certo, mas não estarmos no centro da vontade de Deus.
Nós podemos estar trabalhando na igreja ou em qualquer outro lugar para Deus, mas não estarmos fazendo de fato a vontade de Deus. Às vezes o que nós compreendemos como lutas, provações e perseguições, pode ser na verdade o Espírito de Deus lutando contra nós. Não é o diabo, não são os irmãos, é Deus que muitas vezes está lutando contra você. E Ele está tentando te impedir de continuar no caminho que você considera certo. Ele está lutando com você para fazer você parar. Talvez você ache que está fazendo algo para Jesus, liderando um ministério, lutando em nome da igreja, mas você pode estar de fato atrapalhando a obra que Jesus quer realizar, porque você não consegue ouvir a voz do Espírito de Deus. Paulo e seus amigos foram impedidos pelo Espírito, não foi o diabo, mas eles foram capazes de ouvir a voz do Espírito de Jesus e entender que aquele não era um projeto mais para a vida deles, e assim eles puderam o quê? Marcar muitos gols na Macedônia. Eles ouviram a voz do Espírito, mudaram os seus planos, se deixaram ser levados por aquilo que Deus tinha. E eles entraram então na Macedônia, colônia romana, onde se localizava a cidade de Filipos, onde nós temos a carta, né, aos Filipenses. Deus não mudou. Deus continua falando a homens e mulheres. Ele está te convocando, a mim e a você, para marcarmos muitos gols para o reino de seu Filho, Jesus Cristo. Entretanto, o barulho de nossas almas são muito intensos, impedindo-nos de ouvirmos a voz suave do Espírito Santo de Deus. Soma-se ao barulho de nossas almas os nossos conceitos cristãos, estabelecidos ao longo dos anos de forma errada, e aí nos tornamos religiosos, legalistas, denominacionalistas. Só não nos tornamos discípulos de Jesus. Nos falta silêncio para ouvirmos a voz de Deus. Não temos tempo para meditarmos na palavra. Há muita tarefa para serem realizadas, e não existe sequer tempo em nossas agendas para reflexões profundas com Deus, que produzem em nós um coração sensível e submisso à voz de Deus. E por não termos tempo para reflexões profundas com Deus, tempo para silenciar nossas almas, então nós começamos a confundir os gritos de nossa própria alma com a voz de Deus. E começamos a então agir seguindo o nosso coração, a nossa própria voz interna e não a voz de Deus. Isso é muito comum. Confundimos então os nossos conceitos pré-estabelecidos como se fosse a voz de Deus. Nos tornamos assim empecilhos para o agir de Deus, em vez de goleadores do reino de Deus. Isso foi feito pelos apóstolos de Jesus no início das suas caminhadas com Cristo, diversas vezes. Eles foram empecilhos, porque eles ouviam as suas próprias vozes. Queriam impedir crianças de chegar a Jesus, queriam impedir um cego chamado Bartimeu de chegar a Jesus, porque eles estavam baseados em todos os seus valores e conceitos religiosos que havia sido dito a eles ao longo dos anos.